Capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Nós vamos ler os 6 primeiros versos. Primeiro Samuel, capítulo 28, versículo 1 ao 6. E aqueles que puderem se colocar em pé, eu os convido para a leitura da palavra de Deus. Natália, se você quiser dar um pouquinho de retorno agora, pode. Se você vê alguém sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. E se você está sem Bíblia, você vai poder acompanhar no projetor também. A palavra de Deus fala assim: e sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desenterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por hino, nem por profetas. Curva a cabeça, feche os olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e capaz de nos ensinar. Ó Pai, nós damos total liberdade para que o Senhor faça isso esta noite, Pai. E pedimos para que o Senhor use o teu servo, para que toda a honra e toda a glória venha ser dada a ti, e que o teu povo possa ser daqui alimentado, mas também encorajado a ter uma vida mais pura para te servir. Que esteja, meu Deus, avivado a viver uma vida mais consagrada para ti também. Por isso nós oramos a ti e pedimos e oramos em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode sentar?
Quantos sabem o que significa o nome Saul? Saul. Saul significa pedido de Deus. Pedido de Deus. Saul, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel. Deus o abençoou muito. Deus deu-lhe muitas vitórias como rei, para que seu trono fosse fortalecido. No entanto, nesse percurso de vida, Deus deu uma ordem a Saul, para que ele destruísse totalmente os amalequitas e tudo que eles tivessem. Olha no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói, olha só, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matará desde o homem até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. A ordem de Deus foi clara. Deus deixou claro que Ele queria que o rei Saul fizesse. Quando Deus nos dá uma ordem, o que Ele espera de nós? Que nós obedecemos. Agora, quando Deus dá uma ordem, Deus espera que nós façamos do nosso jeito? Não. Então Deus não daria uma ordem. Mas se Deus deu uma ordem, Ele quer que nós façamos exatamente como Ele pediu. E Deus deu uma ordem a Saul. Só que Saul, como muitos de nós, e o povo brasileiro leva esta fama, gosta do quê? De dar um jeitinho. De dar um jeitinho. Não, pastor, vamos dar um jeitinho. E olha só o que ele fez no verso 9. E Saul e o povo pouparam Agar e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que Saul fez? Desobedeceu a Deus. Aqui nós encontramos o primeiro erro de Saul. Foi o primeiro passo que ele deu para abandonar a Deus. Aqui nós descobrimos que para nós abandonarmos a Deus é questão de passos. Nós vamos dar passos de desobediência. Deus vai nos dar uma ordem, Deus vai pedir algo de nós, nós não vamos obedecer. Com isto nós estamos fazendo como Saul, dando passos de desobediência. Mas cada passo que nós estamos desobedecendo, em vez de nós estarmos nos aproximando de Deus, nós estamos nos distanciando de Deus. A obediência nos aproxima, a desobediência nos distancia. E era isso que Saul estava fazendo. Em vez dele obedecer, ele optou em desobedecer a ordem de Deus. Será que Deus gostou? Será que Deus gosta que os seus desobedeçam uma ordem dele? Nem um pouco. Deus não gostou de jeito nenhum. O que o rei Saul fez? Pastor, mas ele era rei. Não importa. Pode ser rei, pode ser servo,
desobediência, Deus não tolera. Deus não tolera. E com isso, Deus o castigou. Deus rejeitou as suas ofertas. Deus rejeitou como rei. Olha o verso 26 do capítulo 15. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Deus o rejeitou. Foi estas palavras que foram ditas por Samuel. Deus não o rejeitou somente porque ele desobedeceu a Deus, mas Samuel dá a notícia porque que Deus o rejeitou capítulos antes, no capítulo 13, versículo 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Parece que veio uma sequência, e é assim que acontece. A desobediência, para nós nos afastarmos de Deus, para nós estarmos nos distanciando de Deus, é passos. Não é somente um passo que vai nos distanciar de Deus, são diversos passos que vão nos distanciando de Deus. E quando nós percebemos, nós já estamos tão longe de Deus que nós já o abandonamos. Ele já não faz mais parte das nossas vidas, ele já não faz mais parte das nossas decisões, não faz mais parte dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos alvos. Deus não faz mais parte de nossa vida, porque nós decidimos abandonar e obedecer a Deus. Deus então pede para Samuel, para que ele ungisse um outro rei, e Samuel então vai ungir Davi como rei. E Davi, ele se torna um músico, ele tocava muito bem a harpa, e ele era o músico do rei Saul, o músico mor, e ele então tocava o seu instrumento, e quando ele tocava, aquele espírito mau que perturbava Saul o abandonava. E aqui nós já aprendemos algo interessante sobre música, né? Não é a música barulhenta que afasta os espíritos maus, mas a música que louva a Deus, que engrandece a Deus, que faz com que eles corram. Não eram os cantores que tocavam, a harpa estava sendo tocada. Nós vemos também que Davi ganhou a amizade de Jonas, filho de Saul, e ele começou a ser admirado pelo povo. E essa admiração causou a indignação de Saul. Só que a palavra indignação poderia ser trocada. Saul ficou com ciúmes de Davi. Olha o capítulo 18, versículo 9, 8 e 9. Então Saul se indignou muito, com ciúmes, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi por suspeito. Irmãos, foram muitas coisas que aconteceram na vida do rei Saul, até que nós chegássemos no capítulo que nós lemos, no capítulo 28. Aqui é o apogeu, do que aconteceu na vida do servo de Deus, que fez com que ele abandonasse a Deus. Agora, com todo este pano de fundo em mente, nós podemos ver os perigos
de abandonar a Deus. E o primeiro perigo que nós temos quando optamos, como Saul, em abandonar a Deus, é perdermos nossos melhores amigos. Olha o versículo 1 e 2 do capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe que certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda a minha pessoa para sempre. Davi estava fazendo parte do exército inimigo de Saul. Muitas vezes nós pensamos que os nossos inimigos, ou melhor, que os nossos amigos estão se afastando de nós. Pastor fulano não conversa mais comigo, pastor ciclano não conversa mais comigo, pastor, eles estão se afastando de mim. Mas na verdade, nós só perdemos os melhores amigos porque nós os afastamos de perto de nós. Davi só se afastou de Saul porque ele tinha medo de Saul. O que Saul podia fazer em relação à sua vida. Olha o capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Quando nós começamos a abandonar a Deus, quando nós começamos a dar passos de desobediência a Deus, os nossos pensamentos já não são mais para agradar a Deus, as nossas palavras não são mais proferidas para agradar a Deus, não são mais controláveis, falamos aquilo que vem em nossa mente. Por isso, facilmente nós começamos a ferir aquelas pessoas que estão à nossa volta. E sabe quem são as primeiras pessoas que nós vamos ferir quando nós estamos dando passos de desobediência a Deus? Os nossos amigos, as pessoas que estão mais próximas de nós, o nosso cônjuge, os nossos filhos, as pessoas que estão perto de nós. Nós ferimos quem mais amamos e quem mais nos ama. Lembre-se que quando as pessoas não nos procuram mais, é porque nós o afastamos de perto de nós. Davi se afastou de Saul porque estava com medo do que ele podia fazer, porque já estava incontrolável a vida de Saul. Saul afastou Davi de perto dele. Sabe qual foi o segundo passo? Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos os nossos melhores amigos, nós trazemos para perto de nós nos aproximamos das pessoas erradas. Nós nos aproximamos das pessoas erradas. Quando nós estamos dando passos para longe de Deus, nós estamos nos afastando daquelas pessoas que estão dando passos para perto de Deus. E nós vamos nos aproximar de pessoas que estão dando passos para longe de Deus, ou que não estão andando com Deus. E nós nos tornamos até amigos das pessoas que eram nossos melhores inimigos. Podemos dizer melhores inimigos. Quando as pessoas preferem se aproximar das pessoas erradas e abandonarem seus amigos, a Bíblia nos fala que isso é uma escolha muito ruim.
é sinal que todos os meios de conserto foram tentados, mas não teve como consertar. E a Bíblia nos fala que devemos tratá-lo como gentil. Se alguém vem e peca contigo, vai lá, tenta consertar com ele, vai lá. Ei, vem cá, nós somos amigos, nós já pulamos muitas cordas juntos, nós já jogamos bola juntos, já passamos a noite dando risada. Ei, vamos consertar esse negócio? Não quero. Coração único. A Bíblia fala: chama alguém, vai contigo lá. Você chama outra pessoa, outro amigo, você vai levar lá, você vai conversar com ele: olha, nós somos teus amigos, você está se afastando, eu quero que você esteja de volta. Não vou. E eu sou assim, se eu tomo a decisão, não volto atrás. Sabe o que é que impacta? O que é que impacta? É o jumento. Não é o jumento que impacta? Não vou. Não vou. Já mexeu com o jumento? Ele impacta. Não vou. Ô seu jumento. Não deu ainda. Chama a igreja, chama as pessoas espirituais. Tenta consertar o negócio. E a igreja vai lá: meu irmão, minha irmã, meu amigo, está errado. Eu já veio pedir perdão, já consertou, está tentando tratar, você espalhar. Não vou, não quero, estou dando passos de desobediência a Deus, eu sou rebelde sem causa. A Bíblia fala assim: então não tem jeito. Se ele prefere ficar com as pessoas erradas, se ele prefere abandonar os melhores amigos a procurar as pessoas erradas, então considere como pessoas erradas, como pessoas publicanas e gentios. Olha Mateus 18, versículo 17: e se não as escutar, diz a igreja, se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. É pesado. Mas Saul não queria consertar, ele estava buscando conselho com pessoas erradas, ele não queria consertar seu erro. Deixa ele, não tem mais como. Continue dando passos de obediência a Deus. Às vezes nós precisamos deixar com que as pessoas colham o que elas querem plantar. Isso é pesado, isso é muito pesado. Às vezes nós precisamos deixar as pessoas colherem o que elas querem plantar. Se você tratou, você foi atrás, você correu, não teve jeito, não quis, deixe ela colher o que ela está plantando. Vai doer, vai, mas é o jumento que bate. Pois o perigo de abandonarmos a Deus é nós perdermos os nossos melhores amigos. Segundo perigo, quando nós damos passos de desobediência a Deus, nós vamos perder os nossos melhores amigos. Mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos querer sepultar os nossos líderes espirituais. Existem duas maneiras de nós sepultarmos os nossos líderes espirituais. A primeira delas é sepultar literalmente. Um dia eu vou morrer, e penso eu que meu caixão vai ficar aqui na frente, vai ter um culto, eu não vou sair do caixão. Literalmente. Olha o capítulo 28, versículo 3, a parte A. E Samuel já estava morto, e todo Israel já o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Quando nós perdemos um ente querido, o que nos resta? Não nos resta mais do que chorar. É ruim perder.
família da irmã Mirielle essa semana perdeu um dos seus familiares, um cunhado dela, jogando bola, sentiu uma dor no peito, saiu, caiu, morreu. O que resta? Chorar. Não há mais nada que possa ser feito. Nós vamos chorar. Quando perdemos um ente querido, é triste. Até sepultarmos, vamos sepultar. Agora, quando se trata do nosso líder espiritual, aquela pessoa que trabalhou para que nós aceitássemos Cristo como Salvador, que foi o nosso guia espiritual, que nos levou no caminho de Deus, não deixava com que dessemos passos de desobediência, queria que nós dessemos somente passos de obediência, não tolerava um passo de desobediência, mas só errei uma vez, não, mas tem que acertar todas. Aquele que estava presente nas horas tristes, que chorou contigo, entrou madrugada, conversando, aconselhando, aquele que muitas vezes deixou de estar com a família para estar contigo. Israel chorava a perda do seu líder espiritual, Samuel. O sentimento era de desamparo. Nós perdemos o nosso líder. Nós perdemos o nosso líder. No ano de 2013, o meu pastor Howard Berry faleceu. Ele já estava nos Estados Unidos e foi uma perda doída. Até hoje eu lembro dele, porque foram anos trabalhando na minha vida, e é triste saber que ele se foi. Agora, há uma outra maneira de enterrarmos os nossos líderes espirituais, e foi esta maneira que Saul escolheu, não a literal, que foi com o passar do tempo, como Israel experimentou, mas Saul, ele escolheu enterrar o seu líder espiritual, quando estava abandonando a Deus, o sepultando ficticiamente. Olha só o versículo 35, do capítulo 15. E nunca mais viu Samuel a Saul, até ao dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Uau! A palavra dó é uma palavra que nós podemos substituir por coitado. Eu aprendi um ditado aqui em Goiás que eu gosto demais. Lá no sul não é costume, aqui se fala muito: quem não escuta conselho, escuta coitado. Coitado. Por quê? Porque não escutou conselho. Quem escutou de alguém, coitado dele, porque não escutou conselho. Saul, coitado dele, porque não escutou conselho. Porque não escutou conselho. Embora Samuel tivesse se afastado de Saul jamais, até a morte de Samuel, procurou o seu líder espiritual. Ele continuava deixando Samuel morto ficticiamente, e ele continuava dando passos de desobediência. Irmãos, eu conheço pessoas como Saul, erraram, foram corrigidas pelos seus líderes, mas sabe o que aconteceu? Uma coisinha chamada orgulho. Eu sei que os irmãos não sabem o que é isso. Algumas pessoas têm uma coisa chamada orgulho, e por causa do orgulho e o abandono de Deus,
eles optaram em sepultar os seus líderes espirituais. Escutam qualquer um, menos aqueles que se preocupavam tanto por eles. Cuidado para não sepultar os seus líderes espirituais, pois é um perigo. E isso acontece quando nós estamos dando passos de desobediência, abandonando a Deus. Irmãos, Saul perdeu os seus amigos. Saul perdeu os seus amigos. Saul perdeu o seu líder espiritual. Olha para onde Saul estava indo. Olha só o que Saul estava fazendo. Olha só o que ele estava tomando como escolha. Olha o perigo de querer abandonar a Deus. Olha o perigo de dar passos de desobediência a Deus. Quando nós damos passos de desobediência, outro perigo de abandonar a Deus é a falta de poder. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul todo Israel e acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, que está ali, o que está na sua Bíblia? Sabe o que é isso aqui? Sabe quando as pernas tremem? Já teve isso? Tremer de medo? Ele tremeu de medo. Ele tremeu. E estremeceu muito o seu coração. Quando nós nos afastamos de Deus, o sentimento de falta de poder é visto na vida daquelas pessoas que optaram em dar passos de desobediência. E sabe o que acontece? O medo, ele nos traz o estremecer. Quando Saul viu os filisteus que estavam no arraial, as suas pernas ficaram brancas. Quando nós optamos em abandonar a Deus, um dos indícios é de deixar de acreditar no que Deus é capaz de fazer. Deus é o Deus do? Deus é o Deus do? Você crê nisso? Deus é o Deus do impossível. Quando nós estamos dando passos de desobediência a Deus, nós estamos abandonando a Deus. Como Saul, falta poder. Por quê? Porque nós começamos a pensar: não tem solução, pastor. Você perdeu o poder, porque você está dando um passo de desobediência. Você se torna como incrédulo. Você se torna incrédulo de mente. Você duvida do que Deus é capaz de fazer. Saul viu o exército dos filisteus. Quantas vezes ele lutou aquele exército? Mas ele sabia que estava dando passos de abandonar a Deus. Ele sabia que estava longe de Deus. E ele olhou para aquele exército. A consciência pesou e ele tremia de medo. Tinha dúvidas, tinha medo. Irmãos, nós não perdemos a salvação, porque a salvação ela não é adquirida por quê? Por obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém. Salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas quando nós começamos a dar passos de desobediências,
nós nos tornamos como aquele pintinho que sai debaixo das asas da galinha mãe, e nós nos tornamos uma presa fácil dos inimigos. Nós estamos nos afastando de Deus. Agora, só existe um sentimento de medo, que esta falta de poder é associada no Novo Testamento. A Bíblia nos fala: o Espírito Santo é extinguido. Olha a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito. Sabe o que é extinguir? Sabe o que é extinguir o Espírito Santo? É você resistir, é você impedir, é você abafar, é você apagar o que Ele quer fazer na sua vida. Ele está batendo, querendo trabalhar na sua vida, e você diz: não, 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 não. Eu sou um jumento, quando eu impacto, ninguém desimpacta. É isto que acontece quando nós começamos a nos afastar dos caminhos de Deus. Nós não temos mais o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos deixando Deus triste. Irmão, Saul entristeceu a Deus por tê-lo abandonado. Deus se arrependia de ter colocado Saul como rei. Saul estava decidido em desobedecer às ordens de Deus. Ele estava resistindo, ele estava extinguindo Deus da vida dele. Ele não queria fazer o que Deus queria. Como tem pessoas nos nossos dias que estão como Saul, que estão fazendo do seu jeito e não fazendo do jeito de Deus. Deixa eu te dar um conselho: não faça como Saul. Aprenda com ele, mas não faça como ele, porque é um perigo muito grande abandonar Deus. Amém ou não? É um perigo. E quando nós estamos dando o passo de desobediência, outro perigo que acontece de abandonar a Deus é que o Senhor não responde oração. Olha o versículo 6. Saul tremia, e ele foi fazer algo que todos fazem quando estão com medo, quando parece que as coisas estão dando errado e está mesmo longe de Deus. Todos fazem como Saul. Então perguntou Saul ao Senhor: Senhor, a oração não passou do teto. A oração não passou do teto. E a Bíblia nos fala que o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, que seria sacerdotes, nem pelos profetas. O que impede Deus de responder? As nossas iniquidades cobrem o rosto de Deus de nos ouvir. Olha o Salmo 59, versículo 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos... Saul estava a passos longos de Deus. Ele já tinha caminhado para muito longe de Deus. Ele já tinha desobedecido muitas vezes Deus e não tinha consertado. E ele então, puxa, ele quer conversar com Deus. E Deus fala: você tem que resolver um problema primeiro. Você precisa converter o seu caminho, começar a dar passos novamente para perto de mim,
porque os teus pecados estão te afastando de mim. Corrige, corrige, corrige. A única coisa que cobre o rosto de Deus de nos ouvir são os nossos pecados. Nada, Priscila, impede Deus de te ouvir, a não ser os teus pecados. O pecado da mamãe não impede Deus de te ouvir. O pecado do papai não impede Deus de te ouvir. O pecado das manas não impede Deus de te ouvir. Só os teus. Samuel, mesma coisa. Os pecados do papai e da mamãe não impedem Deus de te ouvir. Os pecados das manas não impedem Deus de ouvir. Mas somente os teus vão impedir Deus de te ouvir. Somente os teus que vão te afastar de Deus. Saul estava longe de Deus, e os pecados dele tinham afastado ele de Deus. Só que Saul começou a buscar o recurso do mundo. Quando Deus não o respondeu, Saul foi atrás dos recursos do mundo, foi atrás de práticas pagãs. Olha o versículo 3, a parte B. E Saul tinha desenterrado quem? Os adivinhos e os encantadores. Hoje eles mudaram de nome. Hoje eles estão no outro meio. E às vezes você já deve ter visto eles por aí. Eles dizem assim: Deus me revelou, tem alguém aqui esta noite com uma dor de cabeça. Tem alguém com dor de cabeça aqui? Ninguém está com dor de cabeça, não quero brigar. Está vendo? Foi Deus. Irmão, se tem 3 mulheres, 4 estão com dor de cabeça. Obrigado pela risada, Juliana. Era uma piadinha. Ele foi atrás do que? Dos recursos do mundo. Atrás dos recursos do mundo, dos adivinhos, dos encantadores. Só que ele não parou por aí, irmãos. Ele foi atrás da feiticeira. Olha o versículo 7 e 8. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tem espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: olha quem eram os amigos de Davi. Eis que em dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. Olha os amigos de Saul. Olha os amigos de Saul. E de noite chegaram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a que eu te disser. Sabe qual lei Saul estava desobedecendo? Êxodo 22:18. A feiticeira não deixarás viver. Deus não se agradava daquilo. Hoje muitas pessoas têm abandonado a Deus em busca de práticas pagãs, chamadas de espirituais, as curas, as prosperidades, o dinheiro, o carro, a casa. Venha, faça uma campanha de 40 semanas e você vai arrumar um namorado, uma namorada. Tem explicação, porque todo sapo acha sapo. Todo sapo acha sapo. Alguns são meio ceguinhos, né? Coitados. Até usam óculos. Olha a Paty, casa do Léo. Olha a Júlia. O que passava na cabeça dela? Casar com o pai. Isso é culpa da mãe, que fala assim: olha só que menininho bonito na televisão. Tá lá, olha que consequência que dá. Não falei que você é feio, mas não falei que é bonito também não. Irmãos, pessoas indo atrás destas coisas,
e tidas como espirituais, atrás de profecias. Deus me revelou isto aqui. Pessoas abandonando Deus por causa disso. Cuidado! Aquelas pessoas que tinham espírito de adivinho, espírito de feiticeira, deviam ser exterminadas. Irmãos, quando estamos em pecado, sabe o que faz? Deus tampa os seus ouvidos, cobre o seu rosto, porque nós nos tornamos desagradáveis a Deus. Nós estamos sujos no lamaçal do pecado. Já foi no chiqueiro? Já andou perto do chiqueiro? É gostoso o cheiro do chiqueiro? É assim que Deus nos vê, no chiqueiro, junto com os porcos novamente, fedendo a porco. Deus fala assim: o que você está fazendo aí? O que te levou aí? Por que desobedeceu tanto? O pecado nos afasta de Deus, Deus não nos ouve, e o pecado contamina todo o corpo. Olha o versículo 3 de Isaías 59: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Irmãos, quando nós damos passos de desobediência a Deus, nós estamos abandonando a Deus, o nosso corpo começa a ser contaminado pelo pecado, as nossas mãos, os nossos dedos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos pés, tudo começa a pronunciar, a praticar aquilo que é abominável a Deus. Quando olhamos com os olhos da Bíblia para dentro de nós, nós descobrimos que estamos como Saul muitas vezes, porque o pecado tem nos contaminado, O que esperar se nós continuarmos, nós permanecermos no pecado? Olha o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 31, versículo 1, 2 ao 5. Eles estavam ali para guerrear, e os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonas, e a Abinadab, e a Malquissua, filho de Saul, os 3 filhos. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravesse-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada. E o que ele fez? Se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Saul se matou. Saul se matou. Há 3 castigos que nós encontramos na Bíblia como consequência do pecado, e Paulo fala eles em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. E por causa disso há entre vós muitos fracos,
muitos doentes e muitos que morreram e permanecerem no pecado, muitos que tiraram a sua própria vida porque optaram pelo pecado. Irmãos, o primeiro sintoma é a fraqueza. Isso nós vimos no começo da vida de Saul. Ele estava fraco espiritualmente, ele não buscava Deus, ele estava se afastando de Deus, ele orava e Deus não respondia, ele estava fraco. Segundo sintoma, doença. Nem toda doença é castigo do pecado, mas todos os castigos podem levar à doença. Nós não sabemos como eles chegaram. Agora, tanto a fraqueza como a doença podem nos aproximar de Deus. E sabe qual é o terceiro sintoma? A morte. Porque não querem corrigir, optaram pelo pecado. Quantos lembram da história de Ananias e Safira? O que eles optaram? Pecado. Qual foi a consequência? Eles morreram porque mentiram a Deus, ao Espírito Santo. Porque mentiram. Concluindo, os perigos de abandonar a Deus são grandes, mas, irmãos, é pouco falado sobre eles. Estamos propensos a sofrer todos estes males, porque simplesmente obedecemos a nossa carne e começamos a dar passos de desobediência a Deus. A pergunta é: estamos dispostos a pagar o preço em dar passos de desobediência a Deus? Saul teve a oportunidade de se arrepender, como eu e você estamos tendo hoje à noite. Só que Saul não quis. Saul não quis se arrepender. Com isso, não só ele sofreu com os perigos de abandonar a Deus, mas quem sofreu com ele? Seus filhos. Naquela noite os seus filhos foram mortos. Por quê? Porque ele optou em não ter uma vida próxima de Deus, em desobediência a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, e a pergunta é séria: você quer pagar para ver? Você quer continuar dando passos de desobediência a Deus e quer pagar para ver? Cuidado, porque estes são os perigos de abandonar a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por